Boa tarde, a paz do Senhor para todos vocês. Então, hoje, eu estou aqui para a honra e a glória do Senhor Jesus, para contar para você um pouquinho do que eu passei esses dias, para contar para você um pouquinho do meu testemunho. De quem que eu vim aqui falar? Eu vim aqui falar de Deus. De um Deus que restaura, de um Deus que transforma, de um Deus que cura, Um Deus que morreu na cruz por mim e por você, que ressuscitou, que está vivo, de um Deus vivo que ainda Ele faz milagres, Então eu vou contar aqui rápido aqui a história de tudo assim, desde quando começou. A minha mãe, ela teve internada no Hospital Goianira, muito fragilizada, E ela internou no hospital, o médico disse que ela estava com um problema na coluna e na boca do estômago, de estômago. E eu fui para lá para poder olhar ela, cuidar dela no hospital. Quando eu cheguei lá, ela estava muito fragilizada. E Deus já começou a inquietar meu coração que tinha alguma coisa errada. E eu perguntei ao médico, se tinha possibilidade dela estar com Covid. E eles falaram que não, que era coluna porque o hospital não atendia Covid. Eu dormi com ela no hospital, cuidei dela e aquela inquietação, Deus inquietando meu coração, dizendo que algo estava errado. Aí ela recebeu alta, foi para casa, continuou ainda muito ruim. Aí à noite eu estava pegando aula da faculdade e veio aquela visão, eu vi a minha mãe morta na minha frente. E Deus me mostrou que ela estava com Covid, que ela estava morta. E eu levantei em desespero dentro de casa e ergui a minha voz em oração, repreendendo todo o mal, repreendendo o espírito da morte dali de dentro. E Deus me mostrou, que ela estava com Covid. E eu saí orando dentro de casa, e gritando e declarando mesmo, assim, aquela oração bem forte. Aí quando foi no outro dia, ela ficou muito ruim, ela estava muito ruim. Aí Deus me mostrou novamente ela morta e que ela estava com Covid. Aí eu fui até meu irmão, fui até meu pai e falei, vamos levar minha mãe para fazer um exame de Covid, porque Deus me mostrou que ela está com Covid. E aí meu irmão falou com meu pai, a gente levou ela para fazer o exame. Aí deu positivo, realmente deu positivo, Ela testou positivo por Covid. E ela e a minha irmã testou positivo, E eu fiquei o tempo todo cuidando dela, porque Deus falou pra mim no meu coração que era pra mim cuidar, porque Ele ia cuidar de mim. E jamais eu ia deixar meu pai ou minha mãe, a minha família, sem a minha ajuda. Porque na palavra do Senhor diz assim, honrai pai e mãe, É o nosso dever como filho honrar os nossos pais. E aí deu positivo, ela só foi ficando ruim. Aí eu fui na farmácia, eu mesma, e comprei todo o medicamento, porque eu já tinha dado Covid a primeira vez, então eu sei mais ou menos quais são as medicações. Aí eu mediquei ela, eu mesma, dei um remédio para ela em casa, e ela só foi ficando ruim. E teve um momento lá à noite que ela estava muito ruim, a saturação dela estava muito baixa. E Deus me mostrou aquele vento, assim, tipo como se fosse uma nuvem preta, uma fumaça preta no quintal do meu pai. E eu levantei em oração no quintal do meu pai, eu fiquei mais de 1 hora orando, uma guerra espiritual, com as mãos estendidas e orando assim, fortemente mesmo, para o espírito da morte sair lá de dentro. E quando foi no outro dia, a minha mãe, a saturação dela só foi abaixando até o ponto da gente ter que levar ela para a UPA. E lá na UPA ela ficou 3 dias na semi-UTI. Ela chegou a tomar 12 litros de oxigênio. E Deus, Ele é tão maravilhoso quando a gente coloca tudo na presença dEle. E foi tudo assim, com as mãos e a cobertura do Espírito Santo. Nós colocamos ela no carro e levamos ela para a UPA. A cadeira de roda já estava lá esperando ela. Ela já foi direto para a triagem. O pessoal da triagem fez tudo com agilidade, tudo com amor. As enfermeiras foi todas preparadas com o Espírito Santo para nos receber. A cama dela, com o oxigênio dela, já estava lá esperando por ela.
porque o Senhor Jesus Cristo, Ele estendeu a mão do começo ao fim. E ela ficou 3 dias lá. E eu e o meu irmão Christian, nós não abandonamos ela por nada nesse mundo. Enquanto ela ficou lá internada, eu e o Christian ficou do lado de fora, orando do lado de fora, estendendo as mãos e crendo que o nosso Deus, Ele é um Deus do impossível e que ia arrumar uma vaga de UTI para ela. Ela estava na semi-UTI esperando uma vaga de UTI. Então, naquele momento, Deus ele me mostrou muitas coisas, né? Ele preparou tudo para minha mãe. A minha mãe, ela ficou muito ruim. Teve no 3º dia que eu fui ajudar a dar banho de leito, porque como eu também peguei, né? Estava com Covid também. Elas deixou eu entrar e dei banho de leito nela. E eu peguei passando a mão, né? Passando a mão lá, lavando ela, dando banho de leito. Ela já estava com a carne dura, gelada. Portanto, assim, ela já não estava conhecendo mais nada. Os lábios dela estavam roxos, ela já estava verde, gelada. E eu repreendendo o tempo todo e orando o tempo todo, porque eu não aceitava a morte na vida dela. E eu saí para fora e orando o tempo todo, rodeava o hospital, ia até na janela dela, estendia as mãos, orava. E nisso, eu e meu irmão também tinha testado positivo por Covid. Nós estávamos passando mal, mas enquanto nossa mãe estava ali, nós tínhamos forças para lutar com ela. Quando foi no 3º dia, o médico disse que estava muito difícil uma vaga de UTI. E eu falei com a enfermeira lá, falei, amanhã Deus vai arrumar uma vaga de UTI para minha mãe. E eu estendia as mãos para de fora daquele hospital, eu clamava, eu chorava, eu louvava, eu cantava, porque nós temos que nos prostrar diante de Deus na dificuldade. Quando nós estamos passando por esse tipo de situação, Deus, Ele conhece as nossas dores, Ele conhece tudo que nós estamos passando, mas Ele quer que nós nos quebrantamos, que nós joelhamos, que nós abrimos a nossa boca em oração. Foi o que eu fiz, foi o que o Christian fez. E no 3º dia, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, Deus moveu multidão de pessoas para nos ajudar a arrumar a UTI. E graças a Deus saiu uma vaga de UTI para ela em Jaraguá. E para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, ela foi para lá, entrou na UTI e ficou lá. Foi 10 dias que ela ficou lá. E eu mais o Christian, Deus teve assim um cuidado tão grande que nós achamos um hotel na frente do hospital. E a gente ficou nesse hotel. E à noite eu abria a janela e estendia as mãos pro lado do hospital e orava. E naquele momento assim, Deus falou no meu coração, agora você não pode fazer mais nada. Agora você vai embora, vai descansar, porque agora eu vou tomar conta. E eu entrei no carro mais o Christian e fomos para Goianira, né, cuidar dos outros, né, do meu pai, da minha irmã, o Christian e eu. Minha avó também deu Covid. E lá na UTI, Deus ele trabalhou na vida da minha mãe de uma forma sobrenatural. Deus ele soprou nas narinas dela o fôlego de vida novamente. E ela conta que tinha uma enfermeira que segurava na mão dela o tempo todo, não deixava ela, cantando louvores e orando e falando de Deus para ela. Ela disse que essa enfermeira segurou assim nas mãos dela e não deixou ela hora nenhuma, deixou ela sozinha. Então eu vejo isso como um mover do Senhor na vida dela. E aí nós deixamos ela lá e fomos para Goianira. Quando eu cheguei em Goianira, que nós respiramos, que nós não podíamos mais estar com ela, aí eu comecei a sentir. Foi aonde eu e meu pai e o Christian, né, foi fazer exames e o meu pulmão ele se comprometeu 50%. Me deu início de trombose, uma mancha no coração. Eu fiquei muito ruim, mas no tempo todo Deus ele confortava meu coração, porque Deus ele estava cuidando de mim. Meu pai me levou, a gente fez a tomografia e o meu pai ele comprometeu 10%, o Christian 20% e o meu foi 50%. Cada um de nós sentimos coisas diferentes.
E quando meu pai me levou do Dr. Remo, ele olhou os meus exames e falou assim: Dorvalino, você tem que internar urgente sua filha, porque os exames dela tá tudo comprometido. O exame de sangue, a tomografia, tá tudo comprometido, ela tem que internar. E naquele momento eu fiquei tranquila, porque Deus, ele falava o tempo todo: eu estou com você, eu estou contigo. E eu fui embora para casa. E eu fui para casa fazer as minhas malas para internar. E meu pai ficou muito contrariado, assim, muito triste, naquele momento. Ele me deu muitas forças. Deus, ele honrou meu pai desde o início, porque meu pai estava com a esposa na UTI, com os 2 filhos doentes, com a mãe na UTI. Então, assim, Deus, ele deu uma força tremenda pro meu pai. E naquele momento, meu pai me deu um abraço. E eu senti o cheiro dele, mas com a certeza que Deus estava comigo. E a minha cunhada me levou para internar em Goiânia, na H Campos. E na ida, o meu pastor José, ele orou comigo, dentro do carro, fez uma oração de autoridade para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. E ele me disse: descansa no Senhor, porque você não vai internar, porque Deus está contigo. Você vai lá, mas não vai internar. E aquilo me deu, assim, sabe, um alívio. Muitas pessoas, mais 3 pessoas me ligou, falando que naquele momento estavam intercedendo pela minha vida e que eu não ia internar. E quando chegou lá no hospital, que eu peguei a minha malinha e entrei para dentro, que o médico foi me examinar e ver os meus exames, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, a minha saturação estava boa, a minha pressão estava boa, eu estava sem febre, eu estava tudo ok, Aí o médico falou assim: você não precisa internar, porque o seu problema é interno, você pode fazer o tratamento em casa. Tudo em casa, porque a sua saturação tá boa agora no momento. E a minha saturação tava baixa. E aí eu fui embora para casa, ele passou todo o medicamento e eu fiz o tratamento em casa. Peguei a minha malinha para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo e voltei para casa. Eu cheguei a tomar, internar lá, mas o Christian, quando a minha mãe tava na SEMI, a gente tomou soro, porque eu não comia nada, eu só vomitava. Até a água que eu bebia, meu estômago embrulhava. Agora eu voltei a comer. Então eu estou aqui para falar para você: não desista do seu Deus. Creia, tenha fé. Abre a sua boca em oração. Clama ao Senhor. Infelizmente, nós perdemos a minha vozinha. Ela já tinha problema nos rins, Aí ela deu o Covid, teve uma complicação nos rins e nos deixou. Mas eu sei que ela está do lado do Papai do Céu, porque a minha avó, ela foi uma pessoa maravilhosa, um coração tremendo que ela tinha. E o que nos conforta foi saber que o que nós podíamos fazer por ela, nós fizemos de coração. E aí você me pergunta: Dinelice, e agora? O que vai acontecer? Porque nós agora estamos no pós-Covid, fazendo fisioterapia pulmonar e fazendo ainda o tratamento. Dinelice, o que vai acontecer agora? Não sei. Mas o que eu sei, o que eu tenho certeza é que nós aprendemos quem é Deus. E toda a minha família está com amor, uma paixão pelo nosso Deus, Eles entregaram a vida deles para Jesus. A única certeza que eu tenho é essa: eu posso morrer agora, amanhã ou depois, mas eu morrerei feliz em saber que Deus, ele esteve comigo. E nós tivemos muita ajuda. Eu tive ajuda financeira de pessoas que eu nem imaginava que ia me ajudar. Pix, mandaram um Pix para mim de dinheiro. O meu pai recebeu uma cesta de frutas, muitas coisas, muita ajuda, muita oração de várias igrejas, muita oração de todas as doutrinas. E eu recebi em nome de Jesus, porque Deus, ele é um só. E aqui eu estou, é maravilhoso. Eu estou aqui agora para dizer para você: declare, abre a sua boca, ore ao Senhor. Grita, chora, porque Ele interpreta suas lágrimas.
Deus, ele tem um cuidado especial com você. Deus, ele conhece o seu coração e sabe das suas necessidades. Mas o que ele quer de nós? Ele quer que nos declaramos para ele, nos prostramos. Vou deixar um versículo para você. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor é Deus. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Quem nos fortalece é o Senhor Jesus Cristo. Então a paz do Senhor para você e um abraço enorme. E Deus, ele foi assim tão misericordioso que a minha filha e a minha cunhada não pegou Covid. A minha sobrinha de 5 anos, ela também pegou Covid. E eu venho aqui, agradecer a Gabriele, minha filha, e a Kaline por todos os cuidados que elas teve comigo, A Kaline, você tem assim morada dentro do meu coração por tudo que você fez por mim. A Gabriele, minha filha, você é presente de Deus na minha vida. Eu não sei o que eu ia fazer da minha vida sem vocês duas. Então, um beijo no coração de vocês. Conte comigo para o que der e vier, que eu sempre estarei aqui.